Olá, meus alunos de sistemas operacionais, como vocês estão? Então, no último vídeo nós discutimos sobre os estados do processo. Então nós vimos que um programa em disco, na verdade, não é um processo, ele é um programa. O programa, quando ele vai ser executado, ele é construído na memória RAM. Nós vimos que existe uma estrutura na memória RAM para construir esse programa. Essa estrutura, ela é geralmente copiada, né, uma struct, que ela é criada quando a gente inicia o sistema operacional. Quando eu vou carregar um programa na memória RAM, tá, eu copio essa estrutura vazia, que é o init, para outro processo e populo, eu recheio aquela struct com os dados do processo que eu estou executando. Ah, isso aqui é o CorelDRAW, então eu boto tudo que é do CorelDRAW. Ah, isso aqui é o Photoshop, então eu recheio aquela estrutura com os dados do Photoshop, certo? E quando eu compilo um programa, aquilo que vai ficar salvo naquele .exe é diferente do código-fonte em binário apenas. Até porque nós vimos o tamanho do arquivo é bem maior. Por quê? Porque eu tenho código-fonte em binário realmente, mais um pedaço do programa que faz parte do sistema operacional, porque os compiladores pegam do sistema operacional para colocar lá dentro, que é o loader, que carrega aquele programa na memória RAM e que monta essa estrutura para nós. Então o programa, quando ele passa do disco para a memória RAM, ele é um programa que passa do estado novo, que é o em disco, para pronto, que é na memória RAM pronto para ser executado. Aí de pronto para ser executado, ele pode ser colocado em execução no CPU, e quando ele porventura encerrar a sua atividade, ele passa a ser um processo quê? Um processo encerrado, concluído, depende do sistema operacional, tem um nome. Se forem ver no Linux, tem um estado que ele passa, que é quando encerrou, ele passa para o estado chamado estado zumbi, depois ele passa para o estado encerrado. Por quê? Porque quando ele encerra no Linux, antes de encerrar, ele faz um check-in de todas as pendências, avisa o processo pai que gerou ele, etc e tal. Então ele está morto, mas não tá enterrado ainda, está em zumbi. Aí depois de estado zumbi, ele passa para encerrado. Isso por quê? Porque tudo que eu explico para vocês é o clássico do sistema operacional. Os sistemas operacionais modernos, a pessoa tem que pegar a ideia clássica e implementar. E a implementação ocasionalmente exige que você crie estruturas intermediárias, crie coisas, vocês sabem. Quem nunca foi lá no Stack Overflow dar uma espiada para ver como é que ia fazer alguma coisa, que atire a primeira pedra, tá? Pois bem, então hoje eu vou falar sobre as metodologias de uso do processador pelos mais clássicos artigos de sistema operacional que surgiram ainda lá na geração 3 de computadores e que deram a origem à metodologia de uso do CPU dos sistemas operacionais modernos, o Windows, Linux, Android, iOS, todos eles são inspirados nessas ideias. Nenhum deles consegue implementar tal qual está lá, até porque são ideias dos anos 60. Mas todas elas são o quê? Nós pegamos a ideia Round Robin e fizemos um não sei o que nela. Nós pegamos o escalonamento por prioridades e fizemos aquela outra implementação, modificamos ele para ficar de um jeito legal aqui para o Windows, etc e tal. Certo? Então, o que nós vamos ver agora são as ideias clássicas que deram origem aos algoritmos de escalonamento dos sistemas operacionais atuais. Certo, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá, é que o escalonamento ou a maneira de eu aproveitar o processador, ela é essencial para definir
a empregabilidade do sistema operacional. Então eu tenho um sistema operacional em que eu tenho apenas um processo, mas aquele processo tem muita importância, ele não pode ser encerrado na metade, ou então ele tem uma questão de tempo real, ele tem que ser executado até um certo prazo. Nessas situações, o que você vê normalmente utilizar são são algoritmos de escalonamento de sistemas operacionais monoprogramados, certo? Então, nessas situações, os algoritmos até hoje são esses. Se colocarem lá o Linux RT, por exemplo, se forem buscar na internet. Vamos buscar na internet. Vocês estão lendo as minhas mensagens do Zap. Linux RT Linux, na verdade, né? RT Linux, Wikipedia. Real Time Linux, olha aqui. Tem até a página deles aqui, ó. É um sistema operacional Linux, igual ao nosso, só que o pessoal fez com que ele ficasse monoprogramado para que o meu processo fosse com certeza executado com a arquitetura executada até o fim. E que, portanto, ele vencesse a questão em tempo real que tem no sistema operacional. Outros Linux Real Time, nós temos outros aqui, ó, VxWorks, KNX, outros sistemas operacionais de tempo real, certo? Quando o homem pousou na Lua com a Apollo 11, o Eagle, lá, a nave Eagle, ela tinha um processador muito fraquinho. Ela tinha metade da potência de um Tamaguchi. Vocês será que são da geração que brincou com o bichinho virtual Tamaguchi? Caso vocês não sejam, então vamos dizer assim: a Eagle, a nave da Apollo 11 que pousou na Lua, tinha talvez umas 4 vezes menos capacidade de processamento que aquelas Smart Band que você hoje usa para ler o batimento cardíaco enquanto está na academia, tá? Era um processador muito fraquinho e ele não conseguia processar tudo que precisava processar a tempo de pousar na Lua no tempo real que exigiam. Então o que o sistema operacional do computador lá da Eagle, da Apollo 11 fazia? Ele ia tirando processos pré-escalados, que seriam processos que, caso tivesse algum problema, poderiam ser removidos. Entre eles, o controle da quantidade de combustível na Eagle, né? Então, enquanto eles pousavam na Lua, ao tempo inteiro, se escutar a gravação do homem pousando na Lua, tem o tempo inteiro um bip, que é o aviso de que o combustível está acabando. E isso deixou, entre muitas outras coisas, é claro, isso deixou os astronautas muito preocupados. Ué, como que o combustível está acabando? Nós estamos acabando de pousar aqui, como é que nós vamos voltar se não tem combustível, né? E depois que a Eagle pousou, que diminuiu a carga no CPU, começou a mostrar o combustível de maneira correta, etc. e tal. Lembrando que lá não tinha bomba, não tinha boia, etc. tal, por causa das questões de gravidade. Isso era uma coisa calculada pelo computador, né? Então, essas são questões de tempo real em que normalmente é usado um sistema operacional monoprogramado, mas no caso lá do pouso na Lua era um sistema operacional multiprogramado e aí eles excluíam processos caso você não estivesse vencendo o tempo real, né? Mas vamos lá. Qual é o sistema operacional monoprogramado? Qual das estratégias monoprogramadas é a mais simples? A mais simples, a partir do novo, pronto, é o FCFS. FCFS é a abreviatura de First Coming, First Served. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Então o processo 1 foi o primeiro que foi carregado de novo para pronto. O processo 2 foi o segundo que foi carregado de novo para pronto. O processo 3 foi o terceiro que foi carregado de novo para pronto. Ok, então o processo 1 vai executar até encerrar
Quando ele encerrar, ele vai chamar o próximo. O processo 2 será o seguinte, ele vai executar até encerrar. Quando chegar no final, ele vai ser encerrado e assim vai indo, certo? Essa é a maneira mais simples de escalonar o processador, tá? Eu simplesmente faço uma fila, tá? E aí eu vou chamando o primeiro da fila, depois eu vou chamando o segundo da fila, depois eu vou chamando o terceiro da fila. E aí, isso é, eu programar uma fila, todo mundo programou lá com o Manassés lá em estrutura de dados, não é segredo para ninguém, é muito fácil de fazer, certo? Claro que aí nós temos uma questão muito complicada quanto a marketing. Então, o que começou a surgir foi assim um marketing para a venda dos sistemas operacionais e computadores nos anos 60, portanto, há quase meio século atrás, em que o pessoal dizia assim: a média de processos prontos, ela é, vamos até o próximo slide, a média de processos prontos é, vamos anotar aqui, média prontos do nosso sistema é bem melhor que, sei lá, o da IBM, dizia HP, ou então, sei lá, a HP dizia da IBM, ou assim por diante. E como é que eles chegavam a essa conclusão? É o seguinte, se eu tenho um processo que começou aqui na escala de tempo, vamos ver se eu consigo inserir algo que me ajude a formar uma escala de tempo. Aqui. Certo? Que é a escala de tempo. Então, eu tenho um processo que foi inserido aqui. Vamos colocar ele aqui. Tem um processo que foi inserido aqui. Tá? O processo 1. Tá? O processo 1, ele leva 100 milissegundos para encerrar. Tá? Aí depois foi inserido o processo 2. Vamos inserir mais um quadradinho aqui. Processo 2 foi colocado aqui. O processo 2 leva 10 milissegundos. Aí foi colocado o processo 3. O que eu fiz? Foi colocado o processo 3. Processo 2, processo 3, que leva 5 milissegundos, e o processo 4 também leva 5 milissegundos, que eu não vou ficar escrevendo que nem um cavalo aqui, certo? Então, se você for fazer a média de tempo, e o processo 1 começou no 0 e acabou no 100, então ele levou 100 milissegundos. Vamos inserir aqui uma caixa de texto. Tá. O processo 1 iniciou no 0 e encerrou no 100. Então, ele levou 100 milissegundos. O processo 2, ele também foi submetido, ele saiu de novo e foi para pronto no 0. Mas ele ficou pronto somente lá em 110 milissegundos, depois que o processo 1 acabou, depois que o processo 2 acabou. O processo 3, que foi inserido junto, acabou lá em 115 milissegundos. E o processo 4, acabou encerrando em 120 milissegundos. Muito bem. Quanto é que dá a soma desses tempos aqui? Vamos somar? Calma. Calculadora. Pin. Vem pra cá. 100 mais 110 mais 115 mais 120. Então, foram gastos 685 milissegundos. Isso, 1, 2, 3. Não, será que eu fiz certo? Acho que eu apertei duas vezes no igual. 100
mais 110 mais 115 mais 120. 445 milissegundos. Divididos por 1, 2, 3, 4 processos. Divididos por 4 processos. A média de tempo que levou cada processo para encerrar foi 111,2 milissegundos. Ok? Agora, o que aconteceria se o meu processo fosse submetido ao inverso? Os mais rápidos de encerrar fossem colocados antes, certo? Então, eu colocaria esse aqui, ou esse aqui, tanto faz que os dois são iguais, esse aqui e esse aqui. Então, o primeiro processo que foi executado começou em 0, acabou em 5 milissegundos. O outro também foi submetido ao mesmo tempo, junto. Tá. A diferença é que ele teve que esperar os 5 milissegundos do primeiro, mais os 5 milissegundos que ele mesmo leva. Então, ele acabou em 10. O terceiro, ele começou em 0 também, porque os 4 foram colocados juntos. Só que ele teve que esperar os 10 milissegundos dos dois primeiros, mais os 10 dele mesmo, 20 milissegundos. E o último teve que esperar os 20 milissegundos dos demais, e aí mais 100 milissegundos dele mesmo, 120, certo? Então, o que o pessoal falava era, limpa a calculadora, vem para cá, que então nós temos 5 mais 10 mais 20 mais 120. Isso vai dar igual a 155 divididos por 4. Eu tenho um tempo médio para cada processo ser encerrado de 38,75 milissegundos. E sendo que se eu tivesse colocado o mais lento na frente, ele iria gastar em média 111,2 milissegundos para encerrar cada processo. Vou dizer, Wagner, isso é uma total bobagem. Porque no final das contas, o usuário submeteu esses 4 processos e para ter os 4 processos prontos, ele esperou 120 milissegundos. Ele encerrou primeiro um, depois o outro, foi 120 do mesmo jeito. Só que vejo que essa jogada matemática dá um argumento de marketing muito bom. E para o usuário final também é bom. Se eu conseguisse colocar o processo mais lento por último e o mais curto na frente, eu teria assim, o usuário colocaria 5 processos. Opa, rapidinho saiu alguma coisa para mim. O usuário ficaria feliz em ter essa resposta. Bom, essa felicidade toda nós conquistamos com o multiprogramação, certo? No Windows. E mais ainda com a tela de splash, né? Você clica no CorelDRAW, aí você logo tem lá, logo sai o logo do CorelDRAW para dizer, cara, eu entendi que é o CorelDRAW, pode parar de clicar enquanto eu carrego, né? Mas vamos lá. Quando nós estávamos no monoprogramado, isso parecia importante. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Tem como eu saber qual que é o processo mais curto antes de eu submeter todos os processos? Não tem como saber. Não, professor, não dá para olhar a última execução? Dá. Eu executo a última vez. O programa aqui calcula o brilho de todas as estrelas que o telescópio Hubble fotografou uma por uma. Deseja executar? Não. Aí executo de novo o programa do telescópio Hubble, blá, blá, blá. Deseja executar? Não. Deseja executar? Não. Aí, depois que eu fiz umas 10 vezes não, eu fui lá e disse sim. Ele vai pensar o quê? Esse programa calcula o brilho de todas as estrelas que o telescópio Hubble fotografou. É um programa que leva 5 milissegundos, que é normalmente o tempo que leva para o cara dizer não. E aí, para surpresa de todos, dessa vez o usuário disse sim, calcule. E agora ele vai levar 10 semanas para executar tudo isso. Sei lá quanto tempo. Tá? Então, você tem como ter uma previsão
Mas o Small Job First, da maneira pura, como os caras queriam de verdade, nunca foi implementado porque simplesmente não tem como eu prever o futuro. Ah, mas eu tenho lá, posso olhar pelo tamanho do programa. Cai na mesma exemplo que eu dei antes para vocês. Tá? Aqui eu vou tirar IBM porque era só um exemplo, tá? Então, isso aqui foi muito perseguido, foi muito discutido. Fizeram programas que se aproximavam ao Small Job First, que é o SJF, mas nunca conseguiram implementar, certo? Muito bem. Um terceiro algoritmo que eu quero mostrar para vocês, que tem uma caixa de texto atrás, aqui, é o algoritmo de monoprogramado por prioridades. Esse algoritmo aqui funciona como? Cada usuário que está submetendo processos ganha um nível de prioridade. Então, sei lá, superchefe, prioridade 1, chefinho, prioridade 2, professor, prioridade 3. Tá? Aí o cara coloca para executar. Ele vai executar pelo regime do FCS todos os processos de prioridade 1. A hora que ele acabar, ele executa todos os prioridade 2. A hora que ele acabar, executa os de prioridade 3. Muito bem, isso aqui foi implementado e não deu certo dessa maneira pura. Já, professor, mas eu sei que no Linux tem um lance de prioridade, porque eu já vi, eu vou lá, posso mudar com o comando nice, né? Tá, tudo bem, tem, mas não é dessa maneira pura e ele não é monoprogramado, tá? O que acontecia na maneira pura e qual que era o problema disso aqui? O problema é que... Quantos minutos está meu vídeo? 22, tenho tempo. Então, o problema era que esse algoritmo sempre ele executava a prioridade mais alta. Executou. Quando ele encerrou, ele ia olhar aqui. Somente se essa fila de prioridades estivesse vazia, é que ele ia para a próxima fila. Se essa aqui estivesse vazia, ele ia para a próxima fila. Certo? Então, acontecia o quê? Ele executava um de prioridade 1. E eu colocava um de prioridade 3 aqui. Aí, ele acabava de encerrar o de prioridade 1. Algum outro chefinho já tinha colocado um de prioridade 2. Então, ele executava a prioridade 2 antes de executar a prioridade 3. Estão entendendo? Aí, enquanto executava a prioridade 2, aqui alguém submetia a um processo de prioridade 1 de novo. Quando acabava de executar a prioridade 2, ele não ia olhar o próximo ponto da fila. Ele ia olhar a prioridade 1 de novo. A prioridade 1 tem 1 agora, vou executar de novo. Então, veja, já faz 3 processos que foram executados que o meu está aqui esperando. E acontecia que, se você colocasse um processo com prioridade muito baixa e tivesse um fluxo muito grande de pessoas com usuários de prioridade mais alta, teu processo corria o risco de nunca ser executado. Nunca no sentido nunca mesmo. Tá? Isso era chamado em inglês de starvation. Starvation, se vocês forem procurar no tradutor, quer dizer faminto. Tradutor. Chinês. Inglês. Inglês para português. Starvation. Inanição. Tá? Inanição é faminto também, né? Ok? E é o que acontecia de fato. O processo ficava faminto de processador. Morria de fome e não alcançava o processador nunca, tá? Então, o que o pessoal fez para tentar amenizar isso foi um processo de again. O again, embora aqui tenha traduzido de novo, devia ter uma tradução melhor. Não, volta. Eu não sei nem porque eu cliquei. O again era um gatilho
que consistia no seguinte: existia um processo da mais alta prioridade que de vez em quando ele era submetido pelo próprio sistema operacional. Vamos voltar no slide. Tá? Ele era submetido pelo próprio sistema operacional, prioridade mais alta, que ele vinha aqui e olhava quanto tempo já tinha que esse processo de prioridade baixa tinha sido submetido. Se fizesse muito tempo que esse processo já tinha sido submetido, o que ele fazia era alterar a prioridade para uma prioridade mais alta. Então você, a prioridade 3, muda aqui, apaga o 3, escreve 2, que aí você vai ficar nessa fila aqui. Aí de tempo, passava um tempinho, ele vinha, ou alguém vinha executar de novo, olhava aqui, e se o processo está muito tempo que está em prioridade 2 e não é executado, você vai virar prioridade 1. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos, se todos os processos fossem da mesma prioridade, da prioridade 1, qual seria a diferença do escalonamento por prioridades do escalonamento FCFS? Nenhuma, vocês não concordam? Então, na realidade, o escalonamento por prioridade foi fruto de muitas críticas por muitos anos, até que a prioridade não foi implementada em sistemas operacionais multiprogramados. Aí, em sistemas operacionais multiprogramados, aí sim, o escalonamento por prioridades virou uma coisa sem queixas, pelo menos, tá bem? Bom, esses são os 3 algoritmos de escalonamento de CPU que eu vou falar com vocês quanto a sistemas operacionais monoprogramados. Aí nós temos os sistemas operacionais multiprogramados. E aí nós temos os famosos sistemas operacionais que vocês adoram. Por exemplo, o Linux, por exemplo, o Windows, por exemplo, o Android, né? Os mais famosões da galera estão todos aí. Pois bem, a primeira ideia de fazer um sistema operacional multiprogramado foi a ideia do Round Robin. O Round Robin consiste no seguinte: eu pego um processo, coloco no processador por um tempo, que a gente vai chamar isso de quantum de tempo. Tal quantidade de tempo. Um quantum de tempo é o tempo que o processador fica aqui dentro. Quando acabou de processar, ele vai ser encerrado, encerrou, né? Ou faltou recurso, ele vai para a fila de espera por um recurso, ou se o que faltou foi tempo, então ele volta para a fila. Aí isso aqui gira. O próximo que eu vou pegar é o processo 1. Então isso aqui girou, né? Processo 2 foi para o final da fila, e agora o processador vai atender o processo 1. O processo 1 entra no processador, executa por um quantum de tempo, se encerrou, se faltou recurso, se não encerrou nem faltou recurso, venceu o tempo dele, volta para a fila, entra o próximo, entra o 5, executa por um tempo, né, tudo aquilo que eu falei, não encerrou, volta para a memória RAM, entra o 4. Então, executou, se não encerrou, se não faltou recurso, acabou o tempo, volta para a memória RAM, entra o 3. E aí, não acabou, entra o 2. E assim eles ficam, cada um usando um pouquinho o processador, até que algum deles encerra, certo? Então, esse é o Round Robin. Ok? Round Robin é um sistema operacional é um algoritmo de escalonamento para sistemas operacionais multiprogramados, que é uma das implementações mais simples que tem. É muito fácil implementar ele, né? E ele lembra um pouquinho o FCFS, que tem uma caixa de texto, vamos tirar. Ele lembra um pouquinho o FCFS, porque o primeiro que entrar aqui no rodízio vai ser o primeiro a ser atendido. A diferença é que ele não vai executar até cair fora, ele vai executar até que vença o prazo. Quando vencer os prazos, ele vai para o final da fila e entra o segundo, e entra o terceiro, e entra o quarto, e assim por diante. Tanto que, se eu tenho um sistema operacional multiprogramado,
round robin, e eu quero transformar ele em monoprogramado, talvez porque eu tenho um problema de tempo real. Tudo que eu tenho que fazer é dar um quantum de tempo gigantesco aqui pro meu sistema operacional, que ele logo vai processar até encerrar. Só um segundinho. Aí te ligo no meio da aula para oferecer cartão de crédito e você esperando outras ligações. Pois bem, então, voltando ao assunto, recapitulando. Se eu quero transformar um sistema operacional multiprogramado que usa o algoritmo de escalonamento round robin num FCFS, o que eu vou fazer? Eu vou botar um quantum de tempo, eu olho lá, o processo leva normalmente lá 20, 30 milissegundos para executar. Eu vou colocar um quantum de tempo de 6 horas. Ou eu vou botar lá 9 horas. Que aí, cara, todo o processo que for entrar em execução vai executar por um tempo muito maior do que normalmente são os processos que eu submeto. Normalmente é lá 20 milissegundos, eu botei para executar por 999 horas. É claro que ele vai executar até encerrar. O próximo vai entrar aqui, é claro que ele vai executar até encerrar, porque não tem nenhum processo lá da sonda espacial que eu estou construindo que vai levar 999 horas. Todos eles são processos que levam uma fração de segundos, né? Então, coloquei lá 999 horas, virou FCFS, certo? Um outro que eu gostaria de comentar com vocês é o múltiplas filas com realimentação. O sistema operacional de múltiplas filas com realimentação é uma tentativa de eu conseguir, com a multiprogramação, fazer um small job first, o menor serviço primeiro. Aquele que eu disse que não tem como a gente adivinhar, que seria o ideal, por causa da média lá, etc e tal. Esse sistema operacional aqui tenta fazer isso. Então ele faz o quê? Ele submete o processo a uma fila. Todos os processos novos entram numa fila 1, certo? Essa fila tem o menor quantum de tempo possível. Então, vamos supor que a fila 1, quando entrar no processador, vai ganhar 20 milissegundos. Então, o processo 1 entrou aqui. Tá? Ele entrou no processador, processou por 20 milissegundos e não encerrou. Se ele não encerrou, ele não volta para a fila 1. Ele vai para a fila 2. A fila 2 só vai ser executada quando não tiver ninguém na fila 1. Estão entendendo? Então o processo 1 entrou na fila 1, processou 20 milissegundos, por exemplo, não encerrou, vai para a fila 2. Só vai entrar em execução de novo o processo 1 se não tiver nada na fila 1 para executar, certo? Não tem nada para executar, então ele vai entrar no processador, que eu esqueci de fazer certinho. Ele vai entrar no processador e ele vai executar por um quantum de tempo maior, tá? Por exemplo, 40 milissegundos. Se ele encerrou, se não encerrou, vai para a fila 3, tá? Enquanto ele processava aqui, né, saiu da fila 2 e processava aqui por 40 milissegundos, o processo 2 ficou pronto para execução e agora vai entrar na fila 1. Executou por 20 milissegundos. Quando estava lá em 18 milissegundos, encerrou o que ele precisava fazer. Encerrou, saiu fora. Tá? Aí entrou o processo 3. Então o processo 3 aqui executou por 20 milissegundos e caiu para a fila 2. Certo? Aí entrou o processo 4. Então veja, o processo 1 está na fila 3, o processo 3 está na fila 2, o processo 4 entrou. Processou por 20 milissegundos, não conseguiu encerrar, foi para a fila 2. Na fila 2 tem o processo 3, o processo 3 vai executar por 40 milissegundos, encerrou, caiu fora. Na fila 2 tem o processo 4, executou aqui também por 40 milissegundos, foi para a fila 3. Vejam só, agora nessa minha explicação, não sei se está sendo muito rápida, nós temos na fila 3 o processo 1 e o processo 4.
Quanto tempo já executou esses dois processos? Cada um deles já executou 60 milissegundos e não encerrou. Um processo que era bem pequenininho, de 20 milissegundos, que era o processo 2, ele entrou na fila 1, foi executado antes do processo 3, já processou, já encerrou, já saiu fora. Outro que era médio, usou a fila 1, a fila 2, já encerrou. Esses dois que são longos, não conseguiram encerrar. Então eles vão entrar no processador e agora vão processar por mais tempo. Talvez 80 milissegundos. Tá? Processou por 80 milissegundos e encerrou. Processo 1 encerrou, saiu fora. O processo 4 processou por 80 milissegundos, não encerrou. Caiu na última fila. Na última fila, ele vai entrar no processador e vai processar até encerrar. Vira FCFS na última fila. Então vejam, a ideia deles é assim, ó. Nós damos um quantum de tempo progressivo para o processador e se ele não consegue encerrar, ele vai para o final da fila. Tá? Todo processo novo entra na fila de prioridade máxima e vai decaindo de prioridade à medida que ele está exigindo mais tempo de CPU. Então a ideia deles é se aproximar muito do SJF, mas ele não é o SJF. Ele é o múltiplas filas com realimentação. Tema de casa. Tema de casa para vocês. O Linux trabalha com prioridades, certo? Eu posso verificar a prioridade do processo e posso alterar a prioridade do processo por comandos do terminal. Comandos do terminal, vou repetir porque eu dei uma engasgada quando fui falar. Ok? Qual que é a ideia que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me deem um print screen de vocês no Linux, verificando qual é a prioridade do processo que vocês têm lá. Por exemplo, sei lá, Google Chrome, Firefox ou qualquer coisa que vocês tenham lá. E eu quero que vocês mudem a prioridade com o comando Linux. Então vocês vão me dizer qual é o comando que eu uso para verificar a prioridade do processo e qual é o comando que eu uso para alterar a prioridade do processo. Tá bem? Então esses dois comandos vocês vão escrever para mim num PowerPoint. Tá? Escrever comando para alterar a prioridade. Tal. Eu vou dar um print screen da tela do terminal do comando onde você verifica a prioridade do processo. E depois, comando para alterar a prioridade do processo. Dá um print screen com o comando para alterar a prioridade do processo. Uma dica para vocês. Man em inglês é homem, tá? Mas no Linux, o man quer dizer manual. É a abreviatura de manual, tá? Então, vocês podem colocar man e aí o comando, por exemplo, man espaço ls, ele vai dar um help, vai mostrar o help do comando ls, tá? E assim por diante. O ls não é um dos comandos que eu pedi para vocês, tá? Então investiguem isso aí e postem para mim um PowerPointzinho, com 2 ou 3 slidezinho, porque tem um print screen, né? Com só comando para alterar a prioridade é tal, print screen. O comando para verificar a prioridade atual do processo é tal, print screen. As prioridades no Linux vão de tanto até tanto, sendo tanto a menor, tanto a maior. Isso aí, 2 slides, no máximo 3, vocês matam a lebre, tá? Boa atividade para vocês, tudo de bom? Tchau!